Nesta aula eu vou continuar a implementação do padrão repositório e Unit of Org na nossa aplicação Artista. Na aula anterior eu concluí a implementação do repositório, definindo as interfaces, e as respectivas implementações. Tá? Então isso foi feito no meu projeto Class Library, que é a minha camada de acesso a dados que eu chamei de Artista DAO. Então aqui no meu projeto MVC, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que... eu havia trabalhado com um contexto aqui, né? Então agora eu vou trabalhar com minha Unit of Work. Então no método Configure Service, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir um serviço aonde eu vou selecionar aqui a opção de Add Transiente, tá? Nós já falamos sobre o Add Transiente nas nossas aulas do curso. Então aqui eu tenho as opções Add Singleton, Add Scoped e Add Transiente. Add Transiente vai criar o objeto do serviço toda vez que o objeto for requisitado, tá? Então aqui eu vou informar qual é a minha interface, Unit of Work, e qual é a sua implementação, que é Unit of Work. Certo? Então com isso, deixa eu referenciar aqui, a interface e a implementação. Com isso, eu vou poder injetar esse serviço no meu construtor. Tá? Sem isso, eu não posso usar. Então, agora, eu estou incluindo um serviço aqui, usando o Add Transient, que toda vez que a minha aplicação, que o meu objeto for requisitado, tá? Eu vou criar uma instância e vou injetar lá no meu construtor do meu controlador. Então, já registrei aqui. E agora, vamos aqui no meu controlador. Lembrando que na primeira aula eu tinha definido aqui um controlador Artista Controller, onde eu estou usando o contexto diretamente do Entity Framework. Então, nesse acesso aqui que eu estou fazendo, usando esse controlador, eu estou usando o Entity Framework. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o context do Artista Context pela minha Unit of Work. Então, eu vou mostrar como fazer isso para você. Então, eu vou criar um novo controlador, vou dar um project, vou clicar com o botão direito aqui, deixa eu fechar esse Artistas Controller, fechar aqui, deixa eu abrir expandir aqui, clicar com o botão direito, vou dar um Add Controller. Então agora eu vou criar um controlador MVC vazio, tá? Que eu vou definir os métodos e eu vou chamar Teste Controller. Então agora, ao invés de eu utilizar o Entity Framework diretamente, tá? Eu vou acessar o meu repositório em memória através da minha unidade de trabalho, gerenciando os estados dos objetos, tá? E fazendo a persistência. Então aqui, ela é o controlador variedade controller, Então eu vou definir aqui read only e unit of work, que vou chamar unit of work, para ficar mais fácil de... Eu vou dar o nome correto, A gente não pode ter preguiça de digitar, fica mais legível, Então ele representa uma instância da minha Unit of Work. Então eu vou incluir a referência, E agora eu vou criar um construtor, vou dar um setor tab, e aqui eu vou injetar o Unit of Work, Eu vou chamar Unit of Work, e aqui eu vou fazer a atribuição da minha injeção.
Então agora eu vou fazer o acesso a todos os métodos do meu repositório por essa instância. Tá? Vou começar com o método index. Nesse método aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar todos os artistas. Né? Então, var artistas igual. Vamos copiar aqui a instância, né? Então, ó, eu vou dar, note que eu tenho acesso, ó, aos meus dois repositórios, né? E ao método commit. Então, eu vou acessar o repositório artistas, né? E eu vou acessar agora um método implementado no repositório getAll, tá vendo? E agora eu vou retornar todos os artistas. Então, eu vou aproveitar o scaffold e gerar essa view aqui para mim, né? Deixa eu dar um build. Então, deixa eu abrir o controlador e dar um add view. Então, a view index, né? Aqui eu vou listar, vou usar o meu model artista e o meu contexto. Não, aqui eu vou a classe de contexto é artista context. Vamos gerar nossa view. Então ela vai criar uma pasta dentro da pasta view chamada. Tá, é isso mesmo. Então tá aqui, ó. Ele vai exibir as informações. Eu vou mudar aqui para ficar, colocar artista, criar novo artista para a gente visualizar melhor, tá? Então ele vai exibir o cabeçalho e vai exibir aqui, vou colocar aqui editar, detalhes, deletar. Então vou dar um build na minha solution. Muito bem, agora eu vou, deixa eu fechar tudo aqui. Então, ó, eu defini um controlador, o método index, e agora ele gerou a view index aqui na pasta teste dentro da pasta view. Então eu vou executar e nós vamos ver o resultado dessa primeira implementação. Deixa eu recolher aqui para você visualizar melhor. Naturalmente, como o mapeamento está para artistas, né? Vamos lá para, nessa vez aqui, vou dar um teste index. Olha lá, artistas, tá? Então agora eu estou fazendo o acesso usando aqui a minha, no meu controlador, né? Usando a minha Unit of Work, tá? Vou agora implementar, eu vou copiar e colar, porque os métodos que eu vou usar aqui, eu vou me basear nesses métodos que foram implementados aqui na classe artistas, tá vendo? Ó? Com exceção do details. Tá? Então, vamos ver o método details aqui na nossa implementação aqui do Unit of Work. Então tá aqui, ó. Então no método details, quando eu clicar no link details, ó, eu estou usando Unit of artistas, estou acessando o repositório artistas, né, ó. E estou acessando um método específico desse repositório, ó, getArtista com detalhes, ó. Então eu estou vindo aqui, ó. Vamos na implementação. Aqui, ó. Estou vindo nesse método aqui, ó.
tá? Que vai me retornar o artista e seus detalhes. Aí eu vou verificar se ele não é null e vou passar para view. Então eu vou implementar essa view. Então aqui, essa view eu vou criar ela vazia, porque ela é um pouquinho diferente das demais views. Então aqui eu vou copiar e colar, que é código HTML. Então aqui ó, eu estou recebendo uma entidade artista, né? Estou exibindo o detalhe do artista. Só que nesse detalhe eu estou exibindo primeiro o artista. Então ó, ele define os cabeçalhos, ó, display for, né? Display name for, que vai informar o nome do campo, depois o valor, nome do campo, valor, nome do campo, valor, nome do campo, valor, nome do campo, valor. E aqui, olha, para mim exibir o detalhe, eu estou dando um outro laço for each, aqui é detalhes, né? Aonde eu estou usando a propriedade de navegação detalhes para acessar o talento e o detalhes, né, definidos na minha entidade. Vamos nas entidades aqui, ó. No artista. Olha lá, ó. Estou acessando essa propriedade de navegação aqui para navio, né? Eu exibo todas as informações do artista, aí percorro no laço for each os detalhes, exibo os seus detalhes, tá? Então aqui no final eu crio uma outra tabela, né, nessa página. Então agora, para mim abrir diretamente aqui esse meu controlador, eu vou mudar aqui, ó, o mapeamento. Eu vou chamar ele vou mandar ele para o controller test index. Então eu vou executar. Ele vai me apresentar a lista de artistas. Se eu vim aqui em detalhes, ó, olha lá, ele apresenta, ó, as informações do artista e aqui dos seus detalhes, tá vendo? Que eu só tenho um. Correto? Então agora eu vou implementar os demais métodos. O create, que vai criar um novo. Vamos agora voltar para o nosso controller, né? O create, para incluir um novo artista, eu tenho que ter o get, que vai apresentar. Aqui eu vou postar as informações, né? Nós já vimos isso. E ele vai verificar se o model state é válido, vai dar usar a unit of work, acessar o repositório, adicionar, né, e depois dar um commit, tá vendo? Aqui eu estou fazendo uma persistência, estou incluindo no banco de dados, usando a minha unit of work. Tá? Então vou criar essa view aqui, create artista context. Vou fazer a mesma coisa para edit. Aqui eu só vou criar artista. Não vou traduzir mais nada nas views para a gente ganhar tempo, né? Então vou voltar no meu controlador. Create, né? Opa, artista não. Test controller. Cadê o test controller? Está aqui. Então agora eu vou no edit. Tá? Se você olhar, eu estou me baseando no controlador que foi gerado pelo Scaffold Artista Controller, tá vendo? Eu estou basicamente só alterando aqui, em vez do contexto, estou usando a Unit of Work. Tá? Então por isso que eu estou copiando e colando, porque é igualzinho. Então aqui, novamente, o edit eu tenho o get e o post. O get ele vai apresentar as informações com o Unit of Work, ele vai lá pegar a informação do artista e apresentar no formulário, aí eu altero, né, e posto. Quando eu posto, né, note que eu estou usando aqui o bind, que é
só vai permitir que esses atributos aqui sejam informados, né, e o ID e as informações do artista. Eu verifico se o ID não é, se é o ID que eu estou passando é igual ao ID do artista que eu estou querendo alterar, valido o modelo, dou um update no meu repositório. Fazendo isso, né, vamos aqui na implementação do método. Ó. Esse método aqui, o que ele vai fazer? Ele vai, vamos lá na implementação no repositório para a gente entender. Artista repositório. Opa, era um método genérico no repositório. Então, ó, aquele update, ele vai anexar a entidade ao contexto, né, e vai modificar o estado da entidade. De forma que aí, se eu der um Ctrl Tab, ó, fica mais fácil eu localizar o teste controller. Aí eu dou o commit definido lá na minha Unit of Work. Deixa eu implementar essa view. Add view, edit, né? Vai editar, artista, vou incluir essa view. E agora o último método é o delete, né? Deixa eu alterar aqui, ó, editar, só para ficar registrado. Vamos voltar, dou um Ctrl Tab, voltar aqui e definir o delete. O delete da mesma forma, eu vou ter o get e o post. Então eu vou colar o método delete aqui, tá? O get, onde eu recebo o ID, verifico se ele não é null, né? Aí eu localizo usando a minha Unit of Work, o método get pelo ID. Verifico se o objeto não é null e apresento a view de confirmação. Se o usuário confirmar, eu obtenho o artista pelo ID, removo uso o método remove do meu repositório e dou o commit da minha Unit of Work. Tá? Então os métodos remove, get, update, né? Get são os métodos implementados no meu repositório que aqui eu estou utilizando, e os commits são da Unit of Work, que vão persistir as informações no banco de dados. Deixa eu ajustar aqui, né? Deixa eu gerar a view delete. Clicar com o botão direito do mouse aqui, add view, delete, template delete, model class artista, artista context, vou dar um add, e aí eu já vou poder testar a minha implementação, verificando cada um dos métodos implementados aqui usando a minha Unit of Work. Tá aqui, eu só vou ajustar aqui, ó, deletar, e aqui eu vou colocar em português. Deseja excluir este artista. Pronto. Então já posso testar. Então vamos executar e ver o resultado. Ele vai apresentar aqui a lista de artistas. Na minha view index, aqui é o método get. Quando eu dou detalhes de um artista, né, eu já mostrei, ele exibe os detalhes. Vamos criar um novo artista. Ele vai apresentar, vamos colocar aqui John Lennon, usa cidade Nova York, Lennon.com, nascimento, vou colocar 1/1/45 e vou criar esse artista. Tá aqui, ó, ele criou. Então eu vou editar, vou alterar o site aqui, www. né? Nova York, vou salvar, olha lá, www Lennon, né? Vou ver os detalhes. Ele não tem detalhes porque eu não implementei o meu controller para os detalhes. E vamos deletar. Vou clicar aqui em deletar. Confirma, deseja excluir esse artista. Aqui eu errei o português lá, vamos arrumar. Vamos lá na view, view, delete, coloquei deletar. Salvo, atualizo a página, deletar,
vou confirmar, pronto, deletei o arquivo, o registro. Então, se eu abrir o banco de dados, eu vou ver exatamente essas informações, como eu já mostrei, né? Acho que nem preciso mostrar, mas vamos lá. Vou conectar aqui. Ele está abrindo o banco de dados. Artista DB Demos, as tabelas, vamos artistas. Vamos listar aqui, ó. Selecionar. Olha lá, os 3 artistas, só vou incluir um novo artista aqui. Vou incluir o John Lennon de novo, ó. John Lennon, país e usa, cidade Nova York, site www.lennon, nascimento 45, criar. Vamos lá no banco de dados, vou dar um selecionar, olha lá, ó. John Lennon, Nova York, usa, né, site. Então as nossas funcionalidades estão todas ok. E assim eu mostrei como você implementa o padrão repositório e o padrão Unit of Work na sua aplicação ASP.NET Core. Então, até a próxima aula.